Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Gente, será este aqui, tá? Especialmente aqui para a torcida tricolor, será este aqui o novo treinador do São Paulo? O tal do Luiz Zubeldia, eu não sei a pronúncia, a gente vai acompanhando no dia a dia até a coletiva com o treinador, com o profissional, se assim for concluída, efetivada a transação, a contratação, há quem diga que já está fechado, tá? Mas será este? Vamos chegar lá, tá, gente? Deixando o convite aberto para todo mundo, torcedor São Paulino, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Carpini caiu, não teve jeito, a gente comentou isso ontem, né? E aí, pouquíssimo tempo depois, alguns minutos após eu publicar o podcast, foi anunciado de forma oficial a demissão e a saída do técnico Thiago Carpini. Tá? Antes de chegar lá, a gente tem que falar sobre algumas coisas, sobre o Botafogo, sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? A gente ficou devendo. E depois a gente chega aí no Luiz Zubeldia, né? Zubeldia, eu não sei. Eu vou chamá-lo de Luiz neste momento, porque o sobrenome é um pouquinho complicado, tá? Bom, vamos chegar na agenda daqui a pouco. Tivemos aí Botafogo e Atlético Goianiense, 1-0. Algumas virtudes, né? Mais uma vez, 4 atacantes. Parece que vai ser essa, né? Parece que o Arthur Jorge vai querer um time bastante ofensivo. E alguns problemas. Aliás, muitos, né? Aliás, muitos. Mas a vitória é o que importa. É o que a gente sempre fala aqui, né? O resultado, ele é incontestável. Né? Como é que você vai contestar se você vai discutir números? Vai ficar que nem o Abel Ferreira falando que foram tantas oportunidades do Palmeiras e tantas do Inter, merecia. Não, é resultado. É resultado. É 3 pontos na conta. Não dá pra gente ficar falando, se atendo foram tantas oportunidades criadas. Aí você tá. Aí pra mim é você. É quase um atestado da incompetência. E não só dos jogadores, né? E não só dos jogadores. Enfim, a gente obviamente fala aqui, a gente brinca, né? O resultado, às vezes, muitas vezes, ele é melhor do que qualquer outra coisa. Óbvio que números de partida também são importantes, porque mostra que é um trabalho que está sendo elaborado, que está funcionando, oportunidades sendo criadas. Então, de uma forma geral, a gente brinca que o resultado ele é absoluto, ele é soberano, mas os números de jogos do jogo também são importantes, eles são fundamentais para explicar, para justificar o quanto está funcionando o projeto esportivo, o quão bom é o projeto esportivo, né? O trabalho da comissão técnica, e a gente tem uma projeção de futuro que ela é, digamos assim, otimista, né? Otimista. Apesar eu citei aqui o Palmeiras, né? E apesar das críticas ao Abel, a gente olha os números do Palmeiras e a gente tem essa convicção, apesar das críticas que a gente deixa em relação ao sistema defensivo, mas a gente tem a convicção de que é um trabalho, né, incontestável e que ele é promissor ao longo da temporada. E que ele é bastante promissor. Por outro lado, apesar do resultado fundamental do Botafogo, o que se pratica dentro de campo, começamos bem, criamos oportunidades e depois toma um sufoco. Existe uma série de situações, até pela nova comissão técnica, que a gente fica muito reticente em relação ao, ao, ao que pode conquistar o Botafogo nessa temporada. Né? Depois de um ano bastante difícil, né? A última temporada, mágico por um pedaço, depois simplesmente uma tragédia. Fica essa situação, né? Fica esses questionamentos. Será que vai, né? Essa do torcedor do será que vai? Enfim, né? Enfim, o importante é vencer. Vamos pegar algumas aspas aqui do Arthur Jorge. A vitória é o que fica. Primeiro jogo em casa, uma vitória em frente aos nossos torcedores, muito satisfeitos pelos 3 pontos. Não tanto pelo que fizemos, temos a sensação clara de que podemos e devemos fazer muito melhor. Fica o registro de uma vitória em que a equipe lutou muito, foi competente defensivamente quando teve de sofrer e estar mais próxima da nossa baliza, mas diferente para o que queremos para o Botafogo. Queremos uma equipe menos sofredora e mais dominadora. Hoje não aconteceu. Cara, eu acho que tem futuro, tá? A gente
faz aqui, a gente sempre tem que tomar cuidado quando inicia um novo projeto. Acho que tem futuro o trabalho do Arthur Jorge, tem jogadores cascudos, né? O Tietchan fez uma bela partida, por exemplo. Falta boa! Fica aquela, mais uma vez, aquela implicância do, Tiquinho no banco, né? Eu não vou, eu vou me ater, eu vou me abster de ouvir críticas, os especialistas da bola, né? Tá me repetindo o Bruno Lage, né? Que não sei, será que o problema era o Bruno Lage mesmo? Será que quando a gente olha pro final de temporada do Botafogo não foi mais culpa do Tiquinho do que de qualquer outra coisa, né? Então fica aí, né? Dois treinadores que colocaram o Tiquinho no banco. Será que o problema realmente é os treinadores? Não tô falando que o Tiquinho não tem competência para isso, porque ele foi o craque do primeiro turno. Mas no jogo especificamente contra o Palmeiras, né, que eu já citei propositalmente aqui, ele perdeu um pênalti, né? E aí, naquele momento que você poderia amassar de fato o Palmeiras, você deixa uma esperança, uma porta aberta e o Palmeiras virou o jogo. Então assim, será que o problema foi os treinadores mesmo? Acho que fica aí um ponto para reflexão. Antes do torcedor começar a pegar no pé. Mais um que quer inventar e pôr o Tiquinho no banco, né? Será? Será que não é melhor deixar ele no... Não para disciplinar o atleta, não é uma questão de disciplinar. Questão de poupar, de repente, né? Entrar no momento do jogo onde os adversários estão mais cansados, porque o atleta entre com mais confiança. Ou para que ele observe o jogo do lado de fora. Eu quero esses ajustes, esses posicionamentos, né? A gente não tá no dia a dia do clube para saber o que tá acontecendo. Enfim, gente, ó, a vitória, a tabela tá aqui, 3 pontos, o Botafogo 11º colocado aqui do Campeonato Brasileiro, apenas a segunda rodada. Aí o que eu falo, né? O ruim de não ter a partida Cuiabá e Vitória, que aí fica essas coisas, né? Pô, tem um jogo a menos, né? Em zona do rebaixamento, é difícil fazer a leitura. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Copa do Brasil, tá? O sorteio da Copa do Brasil. Operário e Grêmio, Bahia e Criciúma, Sampaio, Correia e Fluminense, Souza e Bragantino. O Souza é a equipe do dinossaurinho, né? Mó legal o escudo. Goiás e Cuiabá, Botafogo e Vitória, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Amazonas, Águia de Marabá e São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, Ipiranga e Atlético Paranaense, Internacional e Juventude, duelo bom, hein? Duelo bom, já foi uma pedreira logo de cara. CRB e Ceará, América, Rio Grande do Norte, Corinthians, Brusque, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Sport. Duelo pesado aqui também, tá difícil. Mas o mais complicado realmente, né? Internacional e Juventude. Duelos aí do Rio Grande do Sul, né? Um certo clássico, se é que a gente pode dizer assim. Vai ser interessante, hein? Acho que é o duelo mais quente de todos, né? Acho que talvez seja o duelo mais quente de todos. Duas equipes de Série A, então a gente já fica mais complicado. Promessas, tá? Promessas. Vamos lá. Hoje começa a Série B, tá, gente? Hoje começa a Série B, muita expectativa aí. As primeiras rodadas são fundamentais. Fundamentais, porque a temporada, por mais que tenha um pouquinho mais de calendário, muitas equipes, viagens longas, né? Gramados ruins. Então, uma série de situações. As primeiras rodadas são fundamentais, tá? As primeiras partidas da Série B, Botafogo de Ribeirão e América Mineiro. E aí aqui você vai reparando, né? Algumas equipes vão jogar. A Copa do Brasil também. Novo Horizontino, CRB, Operário do Paraná e Avaí, tá? Vamos lá, vamos seguir. Que a gente fala agora de São Paulo, né? De São Paulo, porque foi anunciada a demissão do Thiago Carpini. Aqui, ó, acho que eu publiquei o podcast 11 e pouquinho, e aí 10 e pouquinho, 11 e pouquinho, aí alguns minutos depois foi anunciado de forma oficial a demissão do Thiago Carpini. A pressão estava muito alta, eu até falei sobre isso ontem, acho que não dá mais, né? Por mais que a partida contra o Flamengo não deveria ter sido usada como parâmetro de qualquer coisa, que ir lá, encarar uma equipe invicta na temporada, atual campeão carioca e achar que vai vencer, conseguir um resultado positivo, é muita covardia, eu acho. Mas para a sequência, né, que já estava ruim, infelizmente não tinha mais clima, não tinha mais ambiente. 50%, né, de aproveitamento do trabalho do Carpini. Chegou com pompas, quebrando tabus, né?
uma conquista de um título inédito, a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, é um tabu de longuíssima data, mas não deu, né? Apenas isso não sustenta um trabalho e não foi suficiente, né? A gente aqui repetidamente criticou algumas coisas que a gente viu em campo do São Paulo, muitos desfalques, isso é relevante, mas o resultado, como eu falei, ele é, infelizmente, no nosso futebol e na nossa vida, ele é soberano, né? Ele vai pautar muitas coisas e, lamentavelmente, para o Carpini, que eu acho um treinador muito promissor, não deu, tá? Talvez fique para a próxima. E o treinador que está na mira do São Paulo é este aqui, né? Treinador da LDU do ano passado, que inclusive eliminou o São Paulo na Sul-Americana. É o nome da vez, é o desejo do São Paulo. E, de acordo com o PVC, Paulo Vinícius Coelho, aqui o artigo da CBN, é o novo técnico de São Paulo, tá? É o novo técnico de São Paulo, o argentino Luiz Zubeldia. Perdão aqui se a pronúncia do sobrenome está incorreta, tá, gente? Treinou a LDU em 2023, venceu a Copa Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano e eliminou o São Paulo na trajetória, tá? Venceu o Fortaleza na final. Pecado, né? Pecado, eu me recordo que o Fortaleza tinha tudo para ser campeão, né? Mas enfim, por isso que eu falo, o resultado ele é soberano. O resultado ele é soberano. Vamos aguardar, né? As próximas horas, se de fato concretiza. O que eu acho que vai ser? Não sei, gente. Não sei de verdade. Não conheço o treinador. Óbvio que eu vi alguns jogos da LDU ano passado, mas muitos dos jogos não foram jogos excepcionais, né? Não foram bons jogos. Se a gente pega, por exemplo, o jogo, como eu falei, pô, teve o jogo do Fortaleza, cara, teve um dos jogos que o Fortaleza amassou a LDU. LDU e São Paulo, né? São Paulo e LDU, jogo no Morumbi, porra, teve momentos que o São Paulo amassou a LDU. Então eu não sei. Pô, o São Paulo tem mais qualidade de jogadores? Tem mais estrutura? Certamente que tem, não tenho dúvidas. São Paulo, capital paulista, logística facilitada, uma série de situações que facilitam o trabalho. Como é que eu avalio? Como é que dá para avaliar? Eu não sou especialista da bola, eu não sei, tá? Eu não sei. Pega recentemente os últimos treinadores estrangeiros que passaram pelo São Paulo, foram bem-sucedidos? Talvez o Crespo com a conquista de um campeonato paulista, mas não foi suficiente, ele foi demitido depois. É suficiente. Quem foi o último grande treinador argentino que fez sucesso no Brasil? Temos Abel Ferreira, português. Antes do Abel, a gente pode até citar o Luiz Castro no início da temporada ano passado com o Botafogo. Sampaoli com o Santos, vice-campeão na temporada do Flamengo, Jorge Jesus. E aí você pega antes disso, pô, o melhor argentino foi o Sampaoli, mas quem foi o melhor? Foi o Jorge Jesus, outro português. E aí a gente vai puxando uma série de nomes na memória. O Juan Pablo Vojvoda faz um trabalho excepcional no Fortaleza? Faz, mas a nível nacional e continental, que é o que o São Paulo está mirando, é o suficiente? Então, assim, a gente pega como referências, né, históricos, resultados recentes de passagens de treinadores argentinos, não me passa uma boa impressão. Não me passa uma boa impressão. E como eu falei, não acompanhei de perto a LDU ano passado. Eu vi alguns jogos e o que eu vi não foi nada demais. Não foi nada excepcional. Então eu estou muito recente com o trabalho. Óbvio que a gente torce para que seja bem sucedido. Se este for de fato o nome, tá? O Paulo PVC falou que sim, confirmou a informação. Se vier, a gente vai desejar vida longa, como a gente faz com todos os treinadores, que ele consiga pôr ordem na casa e que ele consiga, né, ajudar o São Paulo nessa caminhada, especialmente na Libertadores, que é o grande sonho, a grande ambição do torcedor são paulino. Agora, em relação à projeção, à expectativa, para ser bem honesto, não é das melhores, porque, volto a repetir, a reflexão que a gente pode se basear em números. Eu não o conheço. Eu não conheço, não tenho propriedade para dizer. Mas a passagem recente de treinadores aqui do continente pelo Brasil não foram bem sucedidas. A gente não tem. Tem o trabalho do Vojvoda, que é longa data, conquista a Copa do Nordeste, o
o Campeonato Cearense, sim, são títulos importantíssimos, mas é o que eu falei, o São Paulo não mira um título regional, o São Paulo mira um título nacional ou um título continental. É o suficiente? Pô, o Vojvoda chegou na final, mas não conquistou. Então a gente começa a parar para pensar, os melhores trabalhos estrangeiros dos últimos anos foram de portugueses. Então existe uma barreira da língua, existe uma talvez a barreira cultural possa não existir. Existe e ela é grande, porque o argentino é muito diferente do brasileiro, mas tem um componente regional de entender que existe altitude, de que as viagens são longas, que você vai enfrentar condições climáticas adversas, que quando você for jogar na Argentina é um ambiente muito hostil, ele é complicado e ele pode passar isso para os jogadores, coisa que talvez os portugueses não tenham tanto essa vivência. Então a barreira cultural existe, mas ela não é tão grande, mas e a barreira linguística, né? Isso para mim pesa muito. Isso para mim pesa muito. E talvez possa ser um dos motivos pelos quais os portugueses conseguem ser um pouquinho mais bem-sucedidos. Talvez, eu não sei, tá, gente? Então, pode ser currículo, pode ser formação, pode ser competência, uma série de situações. Eu não sei, né? Eu não tenho informações suficientes para dizer isso. Eu só digo o que a gente pega, a gente se baseia no histórico recente para dizer se pode ser bom ou não. O que eu posso dizer é, pelo histórico recente de passagens de treinadores aqui do continente sul-americano pelo Brasil, não me passa uma boa impressão. Para um time que quer brigar por uma competição gigantesca, não me passa uma boa impressão. Mas, como eu falei, se de fato for efetivado, parabéns ao São Paulo por se mexer rápido, porque era necessário, né? Demitir o Carpini, você precisa você precisa do treinador, oficializar o treinador muito rapidamente, porque perdeu, né? O tempo da eliminação no Paulista até início da Libertadores, perdeu muito tempo, né? Teve um hiato de tempo ali que não foi aproveitado. Então, já que perdeu esse tempo, você não pode perder mais tempo. Já no dia seguinte é anunciado, se é que vai anunciar. E a gente vai desejar, obviamente, vida longa e para que ele quebre esse tabu, né? De treinadores aqui do continente sul-americano que consigam fazer um sucesso de fato no futebol brasileiro, tá? Gente, é isso. Vou encerrar por hoje. Muito obrigado. Hoje curtinho, hein? Consegui. Você que nos acompanha até aqui, deixa uma moral pra gente. A gente vai acompanhar um pouco da Série B, tá? E aí a gente vai voltando, vai comentando semana que vem o início, as primeiras impressões. Encerro por hoje. Ótima sexta-feira para todo mundo. Aproveitem bastante. Em alguns lugares está friozinho, então aproveita bastante friozinho, dá uma maneirada, pega leve. Né? E é isso, tá? Forte abraço e semana que vem estamos de volta. Tchau.